O candidato me contratou e eu fui lá e fiz a pesquisa para ele, na semana da eleição, inclusive. Isso em 2016. Ele me contratou 2 vezes, 2016 e 2020. 2016 ele era prefeito e era candidato à reeleição. E ele me contratou, e aí, quando eu entreguei o trabalho a ele numa quinta-feira, uma pesquisa registrada, ou seja, para publicação, essa publicação ia ser feita na sexta-feira. Aliás, minto, eu entreguei na quarta, ela ia ser a publicação na sexta. Na quinta, eu já estava em São Mateus, já tinha retornado para o meu município, e 7 e pouco da manhã o telefone tocou, como era 028, né? Eu identifiquei logo, falei assim... Que era de lá, né? Dessa cidade. Mas até então eu nunca tinha estado com o prefeito, porque geralmente são terceiros que me contratam, né? E tal, faz todo eu nunca tinha estado acerto com ele, mas nesse dia quem me ligou foi ele. Aí ele falou assim, seu Erasmo e tal, bom dia, tudo bem e tal. Eu tô ligando pro senhor, o senhor fez um trabalho aqui para nós, e esse trabalho é para publicação, e eu me recordo dos números. O número era da ordem de 57% para o adversário. Nossa! E algo em torno de 20% para ele. Ixi, rapaz. Né? E eu entreguei a ele num dia, no outro dia a Tribuna de Vitória fez a publicação, um número idêntico ao meu, né? Que foi da enquete, um número idêntico. E aí ele virou para mim e falou bem assim, você entregou aqui, é para publicação, mas eu não posso publicar esse número aqui. E aí? Eu falei assim, chefe, isso foi a população que respondeu, eu não tenho como alterar isso. Aí ele falou assim, mas eu não tenho como publicar isso. Eu falei, não publica, porque ele não tem a obrigação de publicar, ok? Sirva-se como um instrumento interno para você modificar algum... Exatamente. Aí ele virou para mim e falou bem assim, eu estou enviando um emissário aí para você, eu posso contar a história, porque eu não estou falando o nome de ninguém, nem o município eu falei, né? Ele falou assim, eu estou enviando um emissário aí para você, ele vai levar mais 30 quilos de alcatra para você. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa pro senhor, da minha cidade até a sua, é longe, porque fui eu que fui aí, e da sua cidade na minha, a distância é a mesma. Vai perder a viagem, eu não trabalho dessa forma, né? Não é assim que funciona. Eu não tenho como alterar número para que o senhor fique bem na foto e depois tem a eleição e quem fica numa situação ruim, o instituto seu acaba sendo descredibilizado, né? Claro. Deu-se a eleição, exatamente o número que nós entregamos a ele foi o que apareceu na urna. Aí, isso 2016, volta a repetir. Quando deu 2020, esse mesmo cliente voltou a me ligar, voltou a me procurar. E eu já fiz o raciocínio, né? Se eu tivesse aceitado a oferta dele, obviamente que agora ele não me ligaria, não, né? Aquele lá... Qualquer um compra. E aí, voltei lá. Só que quando eu voltei, ele já não era o prefeito mais. Eu tinha perdido. 2016 ele era o prefeito, perdeu a eleição. 2020 voltei lá. O camarada que tinha vencido ele era candidato à reeleição. Aí fiz o número, fiz o trabalho, entreguei, fiz a explanação dos números e, por incrível que pareça, o número se repetia. Nossa, de quantitativo? Eu falei, nossa Deus. Caramba, aí rapaz. ele virou para mim e falou bem assim, quando eu fiz a explanação dos números para a equipe dele, para ele, família dele e tal, ele virou para mim e falou bem assim, até então eu nunca tinha estado com ele pessoalmente, foi a primeira vez que eu tive daquela vez, mas por telefone. Aí ele virou para mim e falou assim, Erasmo, veio no meu ouvido e falou assim, depois eu preciso falar um particular com você, a gente vai lá em casa. Tudo bem, sem problema algum, já sabia o que era, a gente já tá bem experiente, já bem rodado já no mercado, né? Aí eu falei assim, tudo bem então. Pra você ter ideia, eu saí da casa dele nesse dia 3 horas da manhã. Nossa! 3 horas da manhã. E fomos lá pra casa dele. Aí reuniu ele, a esposa dele, 2 filhos dele e um assessor direto dele. Aí ele falou assim, Erasmo, o que eu faço aqui? Eu falei assim, a minha obrigação enquanto pesquisador é explanar os números e mostrar para o que está acontecendo. Eu não tenho essa, né?
A função de orientar o que ele precisa fazer. Até posso, né? Sim. Mas a pergunta dele era muito direta. Né? Eu imaginei o que ele estava querendo. Queria que você desse a receita do bolo para ele. E aí eu falei com ele assim, olha, como a sua pergunta é muito direta, e eu não costumo correr de responsabilidade, né? Eu vou responder. Espero que o senhor compreenda a minha resposta. Aí ele virou para mim e falou assim, pode responder. Eu falei assim, não seja candidato. Nossa, você falou desse assim, jeito. Tete a tete? Tete a tete. Rapaz. E a esposa dele firmou o olho. Aí você matou um sonho. A esposa dele firmou o olho em mim e eu entendi que ela queria que eu mantivesse aquela fala. Aquela posição? Aí eu falei com ele assim, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Qual é o maior patrimônio que o senhor tem na sua vida? Aí ele olhou para lá, para cá, falou, são seus filhos, é a sua família. Investe esse valor que o senhor iria investir numa campanha eleitoral, investe na sua família. Aí ele falou assim, você está querendo dizer para mim que é impossível vencer a eleição? Aí eu falei assim, deixa eu falar outra coisa para o senhor. Lá na minha terra, isso se referindo aqui a São Mateus, lá na minha terra costuma-se dizer que em política eu só não vi boi voar, mas já tentou. Mas já até tentou. Né? Ou seja, em política não existe nada impossível. Pode até ser que o senhor vença a eleição, mas os números estão mostrando que é muito difícil. Existe um Aí caminho. ele falou assim, mas por que você está dizendo isso? A minha rejeição é alta? Ele apresentava em torno de 25%, até que dava para contornar os 25%. Falei assim, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Quando um prefeito disputa a reeleição, o principal número a ser avaliado não é o quantitativo de voto que está apresentando para ele, né? No caso, a pretensão de voto. Né? Intenção. A intenção de voto. Se ele tem 50% de intenção, se ele tem 60%, não é o principal número a ser avaliado. Quando um prefeito disputa a reeleição, a principal pergunta que se faz e que se deve avaliar é de que forma o senhor avalia a atual administração? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Se o eleitor está dizendo que está ótimo ou que está bom, qual motivo ele tem para mudar? Ele vai mudar, é verdade. Porque é mais difícil você fazer uma pessoa mudar o voto do que ela tomar uma decisão para votar. Né? Você já percebeu isso? O cara que ele fala assim, ei, Erasmo, rapaz, eu ainda não sei nem quem que eu vou votar. Se você falar assim, rapaz, voto no José Dendago, rapaz, vou votar porque sou seu amigo. Um exemplo. Agora o cara que ele fala assim, não, Erasmo, mas... O fulano fez um bom mandato. Bom. Aí pronto, aí se você for argumentar, acaba até piorando ainda a questão. Então, eu disse a ele assim, fulano de tal, que é o oponente, tem... Sabe quanto ele tinha de ótimo e bom? Somando os dois números? 52%. Nossa! Sabe quanto que ele tinha de intenção de voto? 51%. Então, ou seja, o número era exatamente o mesmo. Se o eleitor está dizendo que está ótimo ou que está bom, ele não tem motivo para mudar. Né? Então, é por isso que a gente até avalia muito essa condição de quem vai disputar a reeleição. Né? Então, eu tive... E aí, ele teimou, foi candidato, tá? Eita, gastou. Aí não tem jeito, não. Gastou, segundo eu soube, em torno de 600 mil reais. Perdeu a eleição exatamente com o número que a gente tinha entregue lá. E isso faltando bem tempo. Ainda faltava acho que uns 2 ou 3 meses ainda para a eleição. Rapaz. Ele, na teimosia dele, eu acho que a esposa dele, posterior, dormindo com ele, deve ter falado bem que aquele rapaz te falou para você não disputar.